Hoje a nossa palavra, ela encontra-se no livro de Apocalipse. Nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 5. Acredito eu que vocês nunca ouviram o que vão ouvir hoje. Esta mensagem é uma mensagem que eu mesmo nunca ouvi ninguém pregar, mas é bíblica. Apocalipse 5, ele nos fala de um evento que ocorreu lá no céu. João foi transportado em visão, ele contemplou o trono de Deus, o qual ele descreveu em Apocalipse capítulo 4. E no capítulo 5, desta narração, João está contando o que ele vê. E é aí onde começa a história que nós queremos avaliar, queremos entender aqui. No verso 1, João diz: Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então lá está o trono do universo, e lá está aquele que se assenta, Deus. E ao lado do trono, ali na direita do trono, está um livro. Este livro, ele é cheio de selos. Tem 7 selos. Então, João diz que viu um anjo forte. O anjo bradava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Diz João: Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Esta cena, creio eu, ela se repete lá no céu, na história cristã, pelo menos 3 vezes. Mas eu quero me ater a comentar a primeira vez em que esta cena ocorre no céu. Não é difícil entender qual é a primeira vez. Por quê? João, ele contempla lá no santuário do céu Deus, ele vê o livro à direita do trono de Deus, e agora ninguém podia abrir aquele livro. Quem conhece a profecia dos 7 selos do Apocalipse, sabe que esse livro tem relação com 7 selos, e sabe que este livro conta a história do cristianismo depois da primeira vinda de Jesus aqui na Terra. Ou seja, a história depois do momento em que Jesus triunfou sobre o pecado.
Até o momento em que Jesus veio à Terra para enfrentar Satanás, todas as pessoas que criam em Jesus, elas criam que um dia seriam salvas por um Salvador que viria, e elas tinham esperança de que ele venceria Satanás. Mas elas não tinham a certeza. Que tipo de certeza? Não a certeza da fé, mas aquela certeza de alguém que já viu o que aconteceu. Entende? Ou seja, Jesus já veio e já venceu. Nós hoje temos essa certeza, mas as pessoas naquela época não tinham aquela certeza. Não é assim? Por quê? Porque ele não tinha vindo. Então nós, nesse sentido, temos algo melhor do que eles. Os anjos também não tinham visto Jesus vencer a Satanás. Não tinham visto Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Todos tinham a promessa de que isso aconteceria. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer, desde a eternidade, Deus já tinha determinado que Jesus viria e venceria o diabo. Só que faltava isto se consumar. E agora nós começamos a entender a profundidade de algumas declarações da Bíblia. Por exemplo, esta eu creio que talvez nem precise abrir a Bíblia, vocês vão se lembrar. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? O que ele disse? Está consumado. E por que ele diz está consumado? Está consumado quer dizer está completa, está completado aquilo que nós combinamos, não é assim? Porque desde a fundação do mundo ele já tinha concordado com o Pai de que morreria pela humanidade, de que enfrentaria o diabo para vencê-lo. E agora, quando chega ao final da sua vida, ali na cruz, Jesus fala, Pai, está consumado. E aí é quando nós nos encontramos nesta cena do céu. Jesus volta ao céu. João chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para o livro. Mas um dos anciãos, no verso 5, ele fala para João, João, não chore. Existe aqui o leão da tribo de Judá. Por que aqui nesse verso, Jesus é chamado leão da tribo de Judá? Bom, conhece-se o leão como sendo o rei dos animais, não é verdade? O leão é conhecido pela sua coragem, um animal que não tem medo de nada, que enfrenta tudo. E assim foi Jesus quando enfrentou o diabo. Com o coração de leão, ele avançou na jornada do sacrifício até o fim. O leão da tribo de Judá era a raiz de Davi, era o descendente de Davi, era Jesus Cristo. Ele venceu, o verso 5 diz, ele venceu para abrir o livro. Isso quer dizer que ele só pode abrir o livro porque ele venceu o diabo, porque ele venceu o pecado. E aí no verso 6, o profeta contempla o Cordeiro, para ficar muito evidente que a vitória de Jesus foi a vitória na cruz. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Por quê? Porque ele seria sacrificado, assim como todos os cordeiros que eram sacrificados pelos pecados dos judeus. Cada vez que alguém pecava, levava um animalzinho, sacrificava. Isso lembrava que um dia Jesus ia morrer por nós, sendo sacrificado. É por isso que aqui no Apocalipse ele é chamado de Cordeiro. O Apocalipse revela muita coisa, mas na maioria das vezes em linguagem simbólica. E aí é dito que o cordeiro ele tinha 7 pontas e 7 olhos. 7 pontas, eu só vou comentar assim, en passant, né, que a gente diz de passagem para vocês, porque não é o foco, mas asseguro para vocês, pontas quer dizer poder. Isso está em Zacarias capítulo 1. 7 é o número da perfeição, da plenitude. Então, 7 pontas, quer dizer, ele tinha toda a autoridade. 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso quer dizer, Jesus não pode olhar tudo ao mesmo tempo, ele é um ser humano como nós. Lá em Lucas, no capítulo 24, é dito que quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos pensaram que ele fosse um fantasma,
E ele falou, não, toquem aqui nas minhas mãos, nos cravos, vede que o espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Jesus lá no céu é um homem de carne e osso. Só que ele consegue ver o que nós fazemos, por quê? Porque os espíritos de Deus, aqui 7 é o número da plenitude, os espíritos de Deus, eles vêm até a terra, eles investigam o que está acontecendo e eles contam para Jesus. Estes espíritos são os anjos. Não sabemos nós que cada um de nós tem um anjo da guarda? É o anjo relator. Ele sabe o que nós fazemos, ele conta. Por isso que Jesus, no Evangelho de João capítulo 5, ele fala que ele julga de acordo com o que ele ouve. Mas eu não estou dando ênfase a isso porque não é o foco hoje. João continua relatando, e aí ele diz que Jesus tomou o livro da mão de Deus. Da mão não, da destra, né? Ele pegou o livro ali onde estava. E quando ele pega o livro nas mãos, então aqueles habitantes do céu se prostram diante de Jesus, verso 8, e eles cantam um cântico novo no verso 9. Eles dizem, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Senhor Jesus, o Senhor morreu pelos homens, o Senhor venceu o inimigo, então agora o Senhor tem o direito de abrir os capítulos da história que demonstram a vitória do cristianismo. Os capítulos da história que demonstram a vitória do plano de Deus para a humanidade, que demonstram a redenção dos homens. Tu és digno, ó Senhor Jesus, de fazer isso. Inclusive de dar a vitória aos homens, porque no verso 10 é dito que Jesus fez dos homens reis e sacerdotes para Deus, e eles vão reinar sobre a terra. Nós vamos reinar sobre a terra, nós os que cremos. Amém? E agora vai chegar onde nós queremos. João vê que após a morte de Jesus, todo o céu reconhece que Jesus é digno de receber o poder. Verso 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Estavam ali os habitantes do céu. Eles acompanharam o conflito entre Cristo e Satanás. Eles viram o testemunho de vida de Jesus, e depois de terem visto a perfeição do seu exemplo, eles disseram com grande voz no verso 12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder. Eu vou parar por aqui. Eles disseram outras coisas também, mas eu queria me ater a isso. Eles dizem que o cordeiro é digno de receber o poder. Sabe, este relato de João não é só o relato de um momento onde os anjos falaram, olha, o cordeiro merece, e ficou assim. Não. Tudo o que é dito na Bíblia, ele representa fatos também que ocorrem. Quando as criaturas dizem que Jesus é digno de receber o poder, Deus agora está justificado diante delas para entregar o poder para Jesus. Porque o objetivo do plano da redenção também é justificar a atitude de Deus, o governo de Deus. Alguém pode dizer, mas eu nunca vi isso. Mas está na Bíblia. Abram comigo lá em Isaías capítulo 9, uma profecia que fala sobre Jesus. Capítulo 9, verso 6 de Isaías. Lá diz, porque um menino nos nasceu, fala de Jesus, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Outra versão da Bíblia diz, o governo está sobre os seus ombros. Alguém lê assim na sua Bíblia? Já vi gente colocando. É a Bíblia, versão revista e atualizada, tradução Almeida. O governo está sobre os ombros deste menino. Quando Jesus nasceu lá em Belém, o governo de Deus estava sobre os seus ombros. Isso quer dizer o seguinte, Jesus tinha uma responsabilidade. Ele tinha um peso sobre si. Qual era o peso? O peso era demonstrar para o universo
que o governo de Deus é bom, que o governo de Deus é justo. Ele tinha o peso de mostrar que o governo de Deus é perfeito. Se Jesus falhasse, o governo de Deus teria falhado. Irmãos, ainda bem que Jesus não falhou. Porque se Jesus falhasse, isso seria o colapso do universo. Afinal de contas, se provasse que o governo do universo está errado, então acabou-se com o universo, porque ninguém ia confiar em Deus, mas é Deus quem domina a vida das criaturas. O que seria daí para frente? Bom, é melhor nem a gente avançar nesse pensamento, né? A verdade é que se colapsaria o governo de Deus e nós teríamos anarquia e desordem. Jesus tinha uma grande responsabilidade. E a morte de Jesus justificou o governo de Deus diante das criaturas do céu. É por isso que quando Jesus subiu ao céu, João diz no Apocalipse que os anjos disseram: ah, Jesus é digno de receber o poder. Satanás acusava Deus de injusto, não era? Por deixar Cristo mais elevado do que ele. Mas agora estava claro a razão pela qual Cristo era mais elevado do que Lúcifer, do que Satanás. Porque o caráter dele era mais elevado. Porque o amor de Jesus era mais profundo. Porque o exemplo de vida dele mostrava que ele era digno. Amém? Sabe, queridos, acontece que então as criaturas dizem: digno é ele de receber o poder. E quando as criaturas dizem isso, em seguida Deus dá o poder a Jesus. Qual é a prova disso? No livro de Atos a gente vê. Inclusive no livro de Atos nós vamos ver uma verdade que ela é consequência disso. Atos capítulo 2. Atos 2, versos 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, disse o apóstolo Pedro. Ele ressuscitou Jesus. Nós sabemos disso, nós vimos. Verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, olha só como é que há uma conexão entre aqui e Apocalipse. Aqui é dito que Jesus foi exaltado pela destra de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, o livro com os 7 selos estava em que lugar? À destra de Deus, não era assim? À destra, à direita de Deus. E aí, Jesus tomou aquele livro. E foi ali que todas as criaturas do céu exaltaram a Jesus e falaram: digno é o Cordeiro, não é assim? Jesus foi exaltado e Deus foi justificado ao exaltar Jesus. E agora Deus concedeu então o poder. Por quê? Porque as criaturas falaram: digno é o Cordeiro de receber o poder. Então Deus estava justificado por conceder o poder a Jesus. E ele concede o Espírito Santo a Jesus, e em seguida o Espírito Santo é enviado por Jesus para a igreja. Aí nós vemos que tudo que Jesus recebe, ele recebe para compartilhar, ele recebe para dar. Este é o caráter de Jesus, este é o caráter de Deus. Não é egoísta. Tudo que ele recebe é para dar, é para compartilhar conosco, né? Glória a Deus por isso. Então, quando Jesus recebeu o poder, ele derramou o poder. E a igreja recebeu este poder e começou a operar grandes sinais e maravilhas na terra, não foi assim? Os doentes foram curados, os mortos foram ressuscitados, os cegos viam, os paralíticos andavam, certo? E os apóstolos falavam em outras línguas, outros idiomas, de tal maneira que o evangelho foi pregado a todo o planeta, ou seja, a todo o mundo habitável conhecido. O apóstolo Paulo dá testemunho disso no livro de Colossenses. Poucas décadas depois da igreja receber o Pentecostes, o evangelho já tinha sido pregado a toda a criatura que estava debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, verso 23. Paulo diz assim. Isso ele está escrevendo para a igreja de Colossos. E ele fala: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé,
E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então, olhem como o plano de Deus é maravilhoso. Deus permitiu que Jesus passasse por todo o sofrimento que ele enfrentou, para que em seguida ficasse justificado diante do universo a exaltação de Jesus. Agora Jesus foi exaltado e ficou justificado da parte de Deus ele entregar o poder a Jesus. Quando ele entrega, Jesus concede o poder à igreja. E a igreja, por sua vez, abençoa toda a humanidade. Você vê que no reino e no plano de Deus, sempre as bênçãos são dadas a fim de que nós abençoemos a outros. E aí, toda criatura que havia debaixo do céu teve a oportunidade de ouvir as boas novas da salvação de Deus. Tudo isso aconteceu no passado, meus irmãos. Mas eu fiz essa pequena introdução, que na verdade é uma parte já do sermão, para que nós pudéssemos entender o que vai acontecer no futuro, em breve. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Uma vez mais, as criaturas vão concordar que Cristo deve receber poder. E quando ele receber poder, nós já sabemos que ele vai compartilhar com a igreja, não é assim? Porque quando ele recebe, ele compartilha. Isso quer dizer que, no futuro próximo, Jesus há de receber o poder e há de derramar o poder sobre a igreja. Em Apocalipse, capítulo 12, no verso 10, João relata que escutou mais uma vez uma aclamação no céu. Diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora está chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vai chegar um outro momento no qual os habitantes do céu vão dizer: chegou o poder do seu Cristo. E quando eles disserem chegou o poder do seu Cristo, isso quer dizer que Deus está autorizado a conceder poder a Cristo, não é assim? Novamente. Por quê? Porque Deus espera as criaturas reconhecerem que é justo ele fazer alguma coisa, para que então ele faça. Isso explica o porquê que muitas vezes nós somos provados. Às vezes nós passamos uma prova tão difícil, a gente não entende, né? O porquê que passa isso? Por que nós estamos enfrentando isso nas nossas vidas? Só que lá no céu está sendo feita uma avaliação. E depois que nós passamos pela prova e nós vencemos, então os anjos falam: Senhor, o Senhor tem que mandar a bênção para aquele irmão, para aquela irmã. Porque vimos que a fé dele passou na prova. Então, de alguma forma, ele é digno. Não porque nós mereçamos por mérito, né? Mas porque Deus se dispõe a recompensar as obras que são frutos da fé. E aí nós recebemos a bênção. E aqui eles dizem: agora está chegada a salvação, a força, o reino do Deus e o poder do seu Cristo. Isso quer dizer que o poder de Cristo ainda vai ser derramado uma segunda vez. E isso não era novidade para o judeu, porque o judeu já tinha uma promessa que tinha sido dada lá no profeta Joel, capítulo 2. Essa promessa fala de uma abundante chuva do Espírito de Deus, uma chuva que seria derramada sobre a igreja. Ela seria derramada no início da época cristã, mas também seria derramada ao fim da era cristã. Abram comigo, por gentileza, em Joel, capítulo 2. Joel é depois de Oséias. Joel capítulo 2, verso 23. E vós, filhos de Sião,
regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Ele diz que derramaria a chuva temporã e a serôdia. Para o judeu, a chuva temporã era aquela que caía logo depois que ele semeava. Ela era necessária para brotar a semente. Mas em seguida ele esperava que viesse uma última chuva, quando a planta já estava grande, a fim de que pudesse terminar o processo da planta e eles tivessem grãos maduros. Esta chuva era chamada chuva serôdia. E Deus, na boca do profeta, ele põe essa figura da chuva para dar a entender de que ele derramaria abundantemente o seu espírito. Porque depois de falar sobre a chuva no verso 23, no verso 28 ele fala: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra. Verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então Deus prometeu um último derramamento do seu espírito em abundância. Este derramamento ocorrerá quando aquela declaração de Apocalipse 12 acontecer no céu. Quando os habitantes do céu falarem: agora chegou o poder de Cristo. Mas quando chegará o poder de Cristo? Quando chegará esse tempo de Apocalipse 12? Irmãos, queria que nós voltássemos para lá. E quero ler mais alguns versos para que isso fique claro para nós, né? Verso 3. Viu-se outro grande sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Irmãos, nós já estudamos Apocalipse capítulo 17, não é verdade? E nós já vimos que Apocalipse 17 fala de um animal com estas características aqui do dragão. Um animal que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que aqui, as 7 cabeças já têm coroas. Nós sabemos que as cabeças representavam os papas. E Bento XVI era o 7º. E aqui nós vemos que as 7 já têm coroas. Isso quer dizer que Bento XVI já reinou. E nós estamos neste tempo, não estamos? Bento XVI ainda está vivo. Isso quer dizer que não falta muito para que aconteça este evento predito em Apocalipse 12. Não falta muito para que o céu declare: agora está chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Só que uma coisa vai acontecer antes de que o poder de Cristo seja derramado sobre a igreja. E eu queria me ater a isso. Leiam comigo, por gentileza, os versos 10 e 11. O verso 10 é esta aclamação. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram. Agora fala da igreja. Eles venceram o diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Isso quer dizer que a igreja na terra já estava enfrentando o perigo de morte. A igreja na terra
já estava passando por uma dificuldade muito grande. A igreja na terra já estava sendo perseguida. E tudo isso neste contexto que nós vimos, quando o sétimo Papa já recebeu a sua coroa. Isso quer dizer que falta muito pouco para este tempo começar. A igreja já estaria enfrentando esta dificuldade. Quando Bento XVI passar, meus irmãos, quando ele morrer, não demorará muito para que nós enfrentemos esta dificuldade. Nós vamos ser colocados frente a frente, face a face com a morte. E aqui a Bíblia diz que nós não devemos amar a nossa vida até a morte. Isso quer dizer que nós devemos nos manter em obediência a Deus. Custe o quê? Custar. Hoje em dia, obedecer a Deus significa ficar sozinho. Obedecer a Deus significa congregar em poucas pessoas. Obedecer a Deus significa enfrentar algumas tribulações. Mas tudo isso é para fortalecer a nossa fé para o que vem pela frente. Mas alguém então perguntaria, mas será que Deus se agrada então com o sofrimento da sua igreja? Porque cada hora é mais prova, mais prova, mais prova. Não, irmãos. Não é que Deus se agrade com o sofrimento da igreja. Não. O que ocorre é, por meio do sofrimento, Deus tira o pecado da igreja. Porque é por meio do sofrimento que nós buscamos a Deus. Por meio do sofrimento é que Ele desenvolve o caráter de Cristo em nós. No início do capítulo 12, a igreja é representada por uma mulher. No verso 1, é dito que foi vista uma mulher vestida de sol. E no verso 2 diz que ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E no verso 5 é dito que ela deu à luz o seu filho varão. Esta linguagem é simbólica, mas ela representa a formação do caráter de Cristo em nós. A mulher é a igreja. Quem tem que nascer da igreja é Cristo. Cristo é formado no nosso caráter. Alguém pode dizer, isso é a interpretação do pastor. Não, não é. Isso é bíblico. Queria que vocês abrissem comigo no livro de Gálatas. Ali no livro de Gálatas, Paulo vai dizer que ele sofre de novo as dores de parto até que Cristo fosse formado na igreja. Gálatas 4, verso 19. Ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, Deus quer que Cristo seja formado em nós. Então nós precisamos ter o caráter aperfeiçoado. Mas isso só pode acontecer por meio de sofrimento. Até porque o próprio Jesus, o nosso exemplo, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Abram comigo, por gentileza, em Hebreus capítulo 5. A partir do verso 5. Ou melhor, versos 7 e 8. Já é possível entender. Diz dele o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, por orações e súplicas a Deus, foi ouvido e aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Algumas versões da Bíblia dizem por aquilo que ele sofreu. Por meio dos sofrimentos, ele foi aperfeiçoado. Irmãos, e Jesus foi o nosso exemplo. Então, se ele foi o nosso exemplo e foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, nós também seremos aperfeiçoados por meio do sofrimento. Então o sofrimento vem, mas ele vem para um bom propósito, o propósito de enobrecer a cada um de nós, purificar o nosso caráter,
fazer com que nós sejamos mais semelhantes a Jesus e a Deus. Sejamos pessoas boas. Portanto, vamos olhar para Jesus, o nosso exemplo, vamos seguir firmes a carreira, porque falta pouco para que Deus termine esta obra em nós. Em Apocalipse 12, nós vemos que Cristo nasceu na igreja. Aquela mulher teve o filho. Ela estava com dores de parto, mas o verso 5 de Apocalipse 12 diz que ela teve o filho. Isso quer dizer, a obra de Deus nesta igreja foi concluída. A igreja chegou a ter um caráter como o de Jesus. E quando isso aconteceu, é que o céu disse lá, os habitantes do céu, disseram, agora está chegado o poder de Cristo. Agora Cristo pode derramar o poder sobre a sua igreja. Sabem por quê? Porque Cristo só pode derramar o seu poder sobre alguém que tem sabedoria para usá-lo. Se Cristo derramasse o seu poder sobre nós hoje, nós íamos usar mal. É verdade que algum poder é derramado, mas não pode derramar o poder da chuva serôdia. E por que não? Só dou um exemplo. Certa vez, os discípulos estavam andando com Jesus, e aí os samaritanos, Jesus passou próximo dos samaritanos, e os samaritanos não receberam a Jesus, não deram pouso. Então é quando dois dos discípulos falam assim, Senhor, quer que nós oremos a Deus, que nem fez Elias, pensamos que desça fogo do céu e consuma eles? Já pensaram se Deus tivesse dado o espírito de Elias para esses dois discípulos? Quer dizer, Jesus daí teve que responder para eles. Falou, olha, vocês não sabem de que espírito são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Certo? Então, sabe, irmãos, Deus, antes de nos conceder um grande poder, em primeiro lugar, Ele muda o nosso caráter para nos dar sabedoria para usar. Por isso, não creiam naquelas pessoas que não têm o caráter santificado e dizem, eu estou cheio do poder de Deus. Não pode ser. É impossível. Porque se a pessoa não tem sabedoria para administrar, Deus não dá o poder. Deus só vai dar o poder para quem recebeu primeiro a sabedoria para administrá-lo. Portanto, que Deus possa terminar a sua obra em nós. Que nós possamos dizer a Ele, Senhor, eu quero. E queria perguntar, quem aqui gostaria de dizer, Senhor, eu quero que o Senhor termine a sua obra em mim, eu quero que Jesus seja formado na minha vida. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos orar então e pedir que isto se cumpra em nós. Amém? Santo e bom Deus que nos altos céus habitas, nós queremos pedir que o Senhor venha completar a tua obra em nós. Precisamos que Jesus seja formado dentro de nós e temos um caráter como o teu, como o dele. O Senhor disse que vai fazer. Para isso nós precisamos estar dispostos. E nós viemos aqui dizer sim para ti e pedir que o Senhor possa operar com poder. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui. Abençoa também cada um que nos assiste pela internet. Que nenhuma alma sincera deixe de ser transformada sem que, ou melhor, que nenhuma alma sincera, Senhor, fique sem ser transformada por Ti. Que o Senhor possa completar a Tua obra em todos os que desejam. E se há alguém aqui que ainda não deseja, que o Senhor possa operar na vida a fim de que esta pessoa ainda queira o Senhor. Porque não há coisa melhor nesta vida do que desejar o Senhor. Te pedimos estas bênçãos, ó Deus. E pedimos também, Senhor, que o Senhor tire os fardos. Se há alguém aqui que tem fraquejado na fé, se há alguém aqui, Senhor, ou que nos assiste pela internet, que tem achado a vida cristã dura e difícil, Senhor, que pela mensagem de hoje fique compreendido o teu propósito ao nos deixar padecer. E assim, Senhor, que todos nós possamos prosseguir com ânimo, confiantes em Ti, de que o Senhor há de terminar a obra que começou em nós, e isto será para o nosso bem. Te rogamos estas bênçãos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos já encerrando esta transmissão, mas queríamos estender o convite a você para que continue assistindo conosco as nossas transmissões ao vivo.
Nós estaremos transmitindo sempre aos sábados a partir de 10h30 da manhã e também quartas-feiras a partir de 8h20 da noite, sempre o horário de Brasília. As transmissões serão feitas pelo site advertenciafinal.com.br. E se você perder alguma mensagem ao vivo ou quiser revisar a mensagem, você pode ir ao canal YouTube. O canal é TV Advertência Final. E ali você poderá assistir todos os sermões se você quiser. youtube.com/TV Advertência Final. Nós vamos nos despedir, mas não sem antes invocar uma bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a vocês que nos assistem, também aos irmãos de Moçambique, a nossa saudação, o nosso carinho, o nosso abraço. Até a próxima.